Boas-vindas a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar o complexo e, confesso, fascinante universo da saúde pública no Brasil. A nossa jornada vai lá dos conceitos globais mais amplos sobre o que de fato significa ser saudável, até chegar na execução prática daquelas políticas do dia a dia. E, claro, culminando na nossa maior conquista nessa área, o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. Para começar, fica aqui uma provocação. O que realmente determina a saúde de uma população? É a nossa biologia pura e simples ou é a sociedade em que a gente vive? Olha, a resposta para essa pergunta não é só um debate filosófico, não. É, na verdade, a chave mestra para a gente entender a saúde pública moderna. Durante muito tempo, a visão foi puramente médica, né? Mas a gente passou por uma mudança imensa de perspectiva e é exatamente isso que as fontes nos mostram e que vamos explorar agora. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente define o que é saúde. Depois, passa pela transição epidemiológica. Em seguida, o direito na Constituição, os princípios do SUS e, fechando com chave de ouro, as políticas na prática. Vamos lá! Ponto número 1. O que é saúde? Estabelecendo a nossa base. Bom, a definição moderna de saúde tem uma origem bem interessante que é a Carta de Ottawa lá de 1986. A promoção da saúde, gente, não é simplesmente não estar doente. A definição foca literalmente na capacitação das pessoas e comunidades. Ou seja, é sobre dar poder à sociedade para que ela mesma possa modificar os determinantes da saúde. E o objetivo final? O benefício da própria qualidade de vida. É uma abordagem empoderadora, totalmente proativa e não apenas reativa. E como é que essa promoção acontece na vida real, no nosso dia a dia? É um esforço combinado, uma verdadeira engrenagem. A responsabilidade não cai só no colo dos profissionais de saúde, não. Exige ações coordenadas da população junto aos serviços de saúde. E mais, o envolvimento direto não só das autoridades sanitárias, mas também dos setores produtivos da economia. Isso significa que é o planejamento sociopolítico, educativo e legislativo que realmente apoia os nossos hábitos de vida saudáveis. É a sociedade inteira trabalhando junto como um grande time pelo bem-estar coletivo. Passando agora para a nossa segunda parte, a transição epidemiológica, uma verdadeira mudança de paradigma na saúde. Ao longo do tempo, a gente viu um contraste histórico gigantesco. Aquele antigo modelo biomédico, ele foi absolutamente crucial e focado em erradicar doenças infecciosas terríveis. Sabe, usando tecnologia e vacinas contra problemas como a varíola e a poliomielite. E foi um sucesso estrondoso. Mas, no modelo pós-anos 2000, a batalha mudou de figura. A gente venceu muitas bactérias, é verdade. Mas agora, o nosso maior adversário é outro: a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O foco de atenção global passou a ser o nosso estilo de vida e o combate sem fim às profundas desigualdades sociais. Essa nova batalha enfrenta o que chamamos de principais fatores de risco da era moderna. Estamos falando de sedentarismo, alimentação não saudável, o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, o estresse, as pressões do mercado de trabalho, a violência e até mesmo o isolamento social. É fascinante e, ao mesmo tempo, um baita sinal de alerta perceber que a nossa expectativa de vida hoje em dia está muito mais ligada a esses elementos urbanos e da nossa rotina do que, de fato, a fatores genéticos puros. E aqui chegamos num ponto crucial. Prevenir doenças mudando nossos hábitos se tornou, de longe, a intervenção mais eficaz que temos. Sabe aquela história de antecipar a história natural de uma doença através da educação em saúde? Virou a meta de ouro. Em vez de esperar o problema aparecer, se instalar e causar um estrago para só aí tentar consertar, o objetivo máximo do cuidado moderno é cortar o mal pela raiz, é evitar que a doença sequer dê as caras no horizonte. O que nos leva à nossa terceira seção, o direito na Constituição, garantindo a saúde por lei. Olha só. A Constituição Federal de 1988 foi um verdadeiro divisor de águas na nossa história. Ela ancorou, legalmente e pela primeira vez no país, a saúde como um direito humano fundamental, um direito de múltiplas dimensões e garantido para absolutamente todos os cidadãos brasileiros. Isso mudou as regras do jogo e reestruturou por completo como a gente entende a proteção social por aqui. E as palavras exatas do texto importam demais, viu? O artigo 196 diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Essa essência significa que o Estado assume uma obrigação inegociável:
a obrigação de reduzir os riscos de doenças e de entregar um acesso que seja verdadeiramente universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da nossa saúde. Mas aí surge aquela dúvida: como é que um texto que está lá no papel, bonito e abstrato, vira realidade na nossa rua? A mágica, ou melhor, a técnica, acontece através do ciclo de políticas públicas. É um processo super metódico e muito bem estruturado. Basicamente, identifica-se um problema público, ele entra na agenda política, as soluções são decididas, depois vem o planejamento, a implementação e, no final, tudo precisa ser monitorado e avaliado. É exatamente esse ciclo contínuo que transforma um direito constitucional em uma solução social palpável no nosso dia a dia. Seção 4. Princípios do SUS. O nosso Sistema Único de Saúde. O nosso sistema funciona sob 4 grandes pilares que dão vida a essas leis. Primeiro, a universalidade, que é o acesso gratuito e irrestrito para qualquer cidadão, sem exceção. Segundo, a integralidade. O sistema não olha só para a doença em si, ele abraça o cuidado completo, desde a prevenção até a reabilitação final. Em terceiro, vem a equidade, ou seja, um atendimento feito sob medida, cuidadosamente adaptado para as necessidades de quem mais precisa. E o quarto pilar é a participação social, que é a sociedade civil colocando a mão na massa e atuando ativamente na gestão, através dos conselhos de saúde. E detalhando um pouco mais essa tal de equidade, fica bem claro que o SUS não trata todo mundo de uma forma engessada e idêntica. Até porque tratar de forma igual quem parte de realidades muito diferentes acaba gerando injustiça, não é mesmo? Então, o sistema formula políticas olhando especificamente para as necessidades reais dos usuários. Ele considera as faixas etárias, os ciclos de vida, questões de etnia, gênero, orientação sexual e situação social. E tudo isso ganha força com as chamadas políticas transversais. Um ótimo exemplo é a política de atenção à saúde das mulheres, que conecta vários ministérios diferentes de forma super integrada para entregar um cuidado que seja de fato efetivo. E para fechar o nosso roteiro, seção 5. Políticas na prática, programas em ação. Os níveis de atendimento na prática são organizados de uma forma extremamente estratégica. A atenção básica funciona como se fosse a porta de entrada da casa, focada 100% na prevenção e na promoção da saúde. Já os casos de maior complexidade são encaminhados para atenção especializada, onde entram os hospitais de referência e as clínicas avançadas. A saúde mental, por sua vez, tem foco na promoção e no cuidado integral, deixando totalmente para trás aquela ideia antiga de isolamento. E claro, temos áreas muito direcionadas, como a saúde da mulher e da criança, que cobre tudo, desde o planejamento familiar e calendário de vacinas até aquele acompanhamento rigoroso do crescimento dos pequenos. Agora, imagina organizar uma estrutura burocrática gigantesca do tamanho de um país continental. Exigia um documento mestre formidável, né? Estamos falando da Portaria de Consolidação número 1 de 2017. Foi através desse baita esforço que o Ministério da Saúde compilou e publicou o conjunto definitivo de normas. Normas que ditam literalmente absolutamente tudo o que é ofertado nas redes de atenção à saúde. É, na prática, o grande manual de operações do país inteiro. E só para a gente ter a exata dimensão da diversidade dessa estrutura toda, é só olhar para o alcance das políticas nacionais contidas ali. A lista é impressionante. Ela abrange desde a poderosa e fundamental vigilância em saúde até conquistas vitais, como a Lei de Saúde Mental de 2001, e o leque de atuação vai longe. Temos políticas inteiramente focadas em alimentação e nutrição, diretrizes bem específicas para o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, até chegar na sensibilidade e humanização essencial da Política Nacional de Cuidados Paliativos. Trazendo a nossa análise de volta para o ponto inicial, a grande meta, o objetivo final de toda essa teia complexa, no fundo, é garantir a nossa qualidade de vida. E para alcançar isso não tem atalho. Exige intersetorialidade, garantindo o engajamento de todos nós, a defesa pública colaborativa e, acima de tudo, a união inseparável daquela prevenção diária com os tratamentos altamente especializados em prol do bem-estar. E para encerrar, deixo aqui uma reflexão provocativa. À medida que a saúde pública continua a evoluir, saindo daquele simples tratamento de sintomas para uma transformação profunda dos nossos estilos de vida, como as nossas próprias comunidades podem assumir um papel ainda mais forte e decisivo, por meio da participação cidadã na definição das políticas que moldam a nossa rotina. O poder, como a gente viu lá desde a Carta de Otala até a criação do nosso SUS, está de fato nas mãos da sociedade. Fica esse convite para pensar a respeito. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e que a busca pelo conhecimento seja sempre constante.